Olá! Estou de volta para discutirmos desta vez maneiras adequadas de se organizar os dados de uma pesquisa e apresentá-los ao leitor. Eu estou me referindo à construção de tabelas e gráficos que devem obedecer a algumas regras para sua estruturação. O fato é que, ao terminar a coleta de dados, o estatístico se depara com um amontoado de valores, muitas vezes sem nenhuma organização. É o que chamamos de dados brutos. Evidentemente, para começarmos a trabalhar com estes dados, precisamos organizá-los em tabelas. Se estivermos trabalhando com dados categóricos, aqueles que podem ser agrupados em categorias predeterminadas, a organização deve ser feita como, por exemplo, em um estudo para o qual a pergunta foi quantos irmãos você tem para 24 pessoas. Note que, apesar de contarmos com apenas 24 elementos, é muito difícil analisar esses dados. Como primeira estratégia de organização, podemos simplesmente ordená-los. Chamamos a ordenação dos dados de rol. Fica mais fácil enxergar quais são as respostas à variável aleatória número de irmãos? Está mais organizado ou não? Ainda assim, é complicado analisarmos a lista. O melhor mesmo é apelarmos para uma tabela, dita tabela de contingência, que é uma tabela que apresenta cada uma das respostas como contagem de número de ocorrências de cada resposta, denominada frequência absoluta simples. Deve-se entender na tabela de contingência que a resposta 0 ocorreu 8 vezes, enquanto a resposta 1 ocorreu 10 vezes, a resposta 2, 5 vezes e, por fim, a resposta 3 ocorreu uma única vez, totalizando 24 respostas. Ou seja, 24 elementos participaram da amostra. Utilizamos a letra N para representar o tamanho da amostra e assim, neste exemplo, N é igual a 24. Para não escrevermos os títulos de cada coluna, frequentemente utilizamos os símbolos XI para a variável aleatória e FI para a frequência absoluta simples. O indicador I indica a linha em que cada valor está alocado. Assim, X1 indica a primeira resposta para a variável, X1 é igual a 0. E F3 indica a frequência da terceira resposta, F3 igual a 5, por exemplo. A tabela de contingência fica então escrita da seguinte forma. É necessário também indicar, através de um título, a que a tabela se refere, o que faremos bem acima da tabela, centralizado, e indicar a fonte pela qual obtivemos os dados. Faremos isso bem abaixo da tabela. A frequência absoluta, como acabamos de utilizar, não proporciona possibilidade de comparação para sabermos se cada categoria possui frequência alta ou baixa. Ou seja, olhando para a tabela de contingência do número de irmãos, você diria que muita ou pouca gente tem 2 irmãos. Possivelmente você está se perguntando, comparado a quê? Para tal comparação, podemos nos valer da razão entre a frequência absoluta e o total de elementos amostrais. Definiremos assim a frequência relativa pelo quociente entre a frequência absoluta e o tamanho da amostra. Como cada frequência absoluta é menor que n, cada frequência relativa é sempre um número entre 0 e 1. Se você preferir, poderá multiplicá-lo por 100, obtendo a frequência percentual correspondente. Veja a tabela e acompanhe os cálculos na primeira linha. A divisão de 8 por 24 gera o número 0,3333, que multiplicado por 100 resulta em 33,33%. Na segunda linha, dividindo-se 10 por 24, obtém-se 0,4167. E multiplicando-se isto por 100, teremos 41,67%. E assim por diante. Mas quando temos em mãos um texto científico ou uma matéria de jornal ou revista, nunca lemos o texto antes de darmos uma olhada pelas tabelas e pelas figuras e gráficos. Eles nos chamam a atenção e servem para sabermos se o texto realmente nos interessa. A estatística também se vale de artifício para chamar a atenção do leitor para o resultado de uma pesquisa. Mas além de chamar a atenção, os gráficos precisam conter informações corretas sobre os dados. Para representar variáveis categóricas, por exemplo,
Os gráficos precisam apresentar espaço entre os elementos que representam as categorias para mostrar que estas são realmente independentes umas das outras. Para tal efeito, utilizamos basicamente dois tipos de gráfico, o gráfico de colunas e o de barras. Um gráfico de colunas apresenta o eixo das abscissas, ou eixo horizontal, também conhecido como eixo X, as categorias de respostas, guardando um espaço entre cada uma delas para mostrar que cada categoria diferencia-se uma da outra. No eixo vertical, conhecido como eixo das ordenadas e também eixo Y, devemos inserir as frequências, podendo ser as frequências absolutas, como nesse exemplo, ou as frequências relativas, ou ainda as frequências percentuais. Note que neste eixo há a necessidade de escala para deixarmos evidentes as diferenças nas frequências de cada categoria. Um gráfico fácil de se construir pode ser feito à mão com o auxílio de uma régua simples, ou em qualquer software estatístico. Agora vamos analisar este outro exemplo para dados provenientes de uma variável aleatória contínua. Você se lembra que as variáveis aleatórias contínuas não são organizadas em categorias de respostas, pois apresentam muitas respostas distintas. Tomemos, por exemplo, o conjunto de dados sobre estaturas em centímetros de 40 indivíduos adultos do sexo masculino, selecionados entre alunos universitários. Se optássemos por organizar os dados de uma tabela de contingência, teríamos muitas categorias diferentes, a quase todas a frequência absoluta igual a 1. Ao invés disso, vamos juntar os valores muito parecidos em intervalos numéricos, que chamaremos de classes intervalares. Veja a tabela onde cada uma das classes deve ser interpretada como um intervalo de números reais. Por exemplo, 155 a 160, indicando o intervalo fechado em 155 e aberto em 160, ou seja, todos os números reais compreendidos entre 155, inclusive o próprio 155, e 160, mas não o próprio 160. Em outras palavras, admite-se nessa classe intervalar quaisquer valores maiores ou iguais a 155 e estritamente menores que 160. Evidentemente, se tivermos definido o intervalo aberto para 155 e fechado para 160, teríamos que o 155 não pertenceria ao intervalo, mas o 160 sim. Teríamos o intervalo aberto entre 155 e fechado para 160. É fato que ao organizarmos os dados em classes intervalares, perdemos os reais valores e assim muitas vezes precisaremos detalhar mais as medidas que tomaremos. Para isso, vamos definir alguns elementos das classes intervalares. Os limites. Cada classe intervalar é limitada por dois valores que não necessariamente pertencem a ela. São chamados de limite inferior e limite superior. No exemplo da classe 155 a 160, temos o limite inferior 155 e o limite superior 160. Os pontos médios, como o próprio nome diz, é a média do intervalo, tomada como média aritmética dos limites. No exemplo que estamos considerando, temos que o ponto médio desta classe intervalar é a média entre 155 e 160, ou seja, 157,5. A amplitude intervalar, o tamanho de cada classe intervalar, ou seja, a distância linear entre os limites. A amplitude é igual ao limite superior menos o limite inferior. No nosso exemplo, a amplitude é 5, pois é a diferença entre 160, limite superior, e 155, limite inferior. Os gráficos mais adequados para representar uma variável aleatória contínua são o histograma e o polígono de frequências, pois mostram adequadamente que não há espaço entre uma classe e outra. Um histograma apresenta colunas justapostas, para identificar que cada classe intervalar começa exatamente onde a outra termina. Veja que apresentamos as classes intervalares em uma legenda, mas também poderíamos apresentá-las no eixo horizontal, enquanto no eixo vertical são apresentadas as frequências absolutas. De acordo com a necessidade, poderíamos substituir as frequências absolutas pelas frequências relativas ou pelas frequências percentuais.
De toda forma, o aspecto visual do gráfico ficaria o mesmo. Para se construir um polígono de frequências, basta unirmos os pontos médios de cada coluna do histograma. Note no gráfico que os valores dos eixos das abscissas horizontal são os pontos médios que foram calculados e apresentados na tabela 5. Novamente, vale destacar que estes gráficos são adequados para as variáveis contínuas, pois mostram explicitamente a continuidade entre as classes intervalares. Este último gráfico apresentado, o polígono de frequências, também é bastante utilizado em estatística quando a variável é coletada e apresentada através do tempo, formando o que chamamos de série temporal. Para esta aplicação, as datas de coleta dos dados são apresentadas no eixo horizontal e o valor da variável pesquisada no eixo vertical. No gráfico mostrado, vemos as temperaturas máximas de 5 dias da semana. O polígono de frequências é adequado para esta situação, pois mostra a continuidade do tempo. Por fim, apresentamos um gráfico que pode ser construído para qualquer tipo de variável, o gráfico de setores ou setorgrama. Ele é construído utilizando-se as porcentagens de cada categoria ou classe intervalar. Cada setor circular deve ser proporcional à frequência percentual da categoria que ele representa. Este gráfico é muito utilizado para a comparação de cada classe ou categoria com as demais e com o total da amostra. No gráfico mostrado, por exemplo, nota-se facilmente que as classes de 170 a 175 e de 175 a 185 juntas representam praticamente metade de todas as respostas. Quando desconfiamos que há relação entre duas variáveis, podemos trabalhar com as duas ao mesmo tempo e, assim, confrontarmos os resultados. Veja, por exemplo, a relação entre a preferência de sabor de refrigerantes e o sexo dos entrevistados para 60 alunos de um curso superior, apresentada na tabela de dupla entrada a seguir. Note que aparentemente há uma diferença significativa nas escolhas de cada sexo, visto que os sabores cola e guaraná têm a mesma frequência para o sexo masculino, mas não para o sexo feminino. Essa desconfiança fica ainda maior quando comparamos os desempenhos em um gráfico de colunas combinadas. Neste gráfico, cada coluna desenhada para cada um dos sabores foi dividida em duas partes. Uma colorida de azul, representando o sexo masculino, e a outra grená, representando o sexo feminino. Se prestarmos atenção aos perfis das colunas de cada sexo, podemos notar que há uma grande diferença quando comparamos os dois primeiros sabores, cola e guaraná, e enquanto as colunas azul, sexo masculino, são iguais às colunas vermelhas, sexo feminino, e apresentam um crescimento da primeira para a segunda. Já quanto ao último sabor, nota-se que as colunas pouco diferem. Esta análise fica mais fácil se optarmos por um gráfico de linhas. Veja que os perfis das duas linhas são bastante distintos. Enquanto a linha azul mantém um valor constante para os dois primeiros sabores e decresce para o sabor limão, a linha rosa apresenta um pico para o sabor guaraná, mostrando preferência entre o sexo feminino para esse sabor. Se as duas variáveis a serem comparadas forem contínuas, podemos anotar os dados um a um, de modo a comparar as variáveis para cada indivíduo da amostra. Para exemplificar a estrutura de tabela de gráficos para esta análise, tomemos as variáveis estatura e peso de 40 alunos de um curso superior. Espera-se que os indivíduos com maior estatura tenham também o maior peso e que indivíduos com menor estatura tenham menor peso. Se isto ocorrer, dizemos que as variáveis correlacionam-se positivamente, o que há uma correlação positiva entre as variáveis. O gráfico que melhor se adapta a esta situação é o diagrama de dispersão. Nele podemos dispor as variáveis cada uma em um eixo, plotando os pontos relativos a cada indivíduo. A análise desse tipo de gráfico se dá pela visualização da aglomeração dos pontos. Vejam que os pontos aglomeram-se lembrando uma reta crescente. Quanto mais próximos de uma reta estiverem os pontos, mais forte é a correlação entre as duas variáveis. Neste caso, temos uma correlação linear positiva, ou seja, quanto maior a estatura, maior o peso do indivíduo. Se tivéssemos um gráfico decrescente, concluiríamos que a correlação seria negativa,
Ou seja, quanto maior a estatura, menor o peso do indivíduo. Gráficos com pontos não alinhados, que não lembram retas, conduzem à conclusão de que as variáveis não apresentam correlação linear. Gostou de mais esse tipo de gráfico? Pois é, existem muitas variações desse tipo de gráfico, mas todos eles destinam-se a mostrar os dados de forma adequada, proporcionando-nos uma primeira análise do que estes dados nos dizem. É importante lembrar que as análises gráficas devem ser sucedidas por análises mais precisas, utilizando outros indicadores. Nós encerramos aqui o nosso estudo sobre as formas de demonstração dos dados organizados, através de gráficos e tabelas. Espero que você tenha bons estudos.